Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Marcum. In illo tempore recumbentibus undetim discipulis apparuit illis Iesus, et exprobavit incredulitatem eorum et duritium cordis, quia isque viderant eum resurrexisse non crediderunt, et dixit eis euntes immundo universum predicate evangelium omni creaturae, qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit, qui vero non crediderit condemnabitur, signa aut eos, qui crediderit exequentur, in nomine meo demonia icient, linguis loquentur novis, serpentes tollent, et si mortiferum quid biberint, non eis docebit, super egros manus imponet, et rende abebunt, et Dominus quidem Iesus, posquam locutus est eis, assumptus est in cielo, et seder ad dextris Dei, iri autem profecti predicaverunt ubique, Domino cooperante, et sermone confirmante, sequentibus signis. Prezados irmãos em Cristo nosso Senhor, estamos celebrando a Ascensão. Antigamente era na quinta-feira, que depois seguia a novena para o Pentecostes, a festa do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo. Mas há um privilégio que a gente pode transferir também para hoje, se não foi celebrado na quinta-feira, então celebrar o mistério da Ascensão hoje. Digo mistério, porque a Ascensão, ela vai significar que Jesus não estará mais presente sensivelmente no meio dos discípulos. Até então ele foi o mestre, aquele que ensinava. Da agora em diante vai ser outro mestre. Ou melhor, ele mesmo, mas pelo seu Espírito, que é o Espírito Santo. Então, da Páscoa, domingo da Páscoa, da ressurreição, até hoje, então, são 40 dias. Nesses 40 dias, como nós escutamos e puderam ver aí nos Atos dos Apóstolos, nesses 40 dias, Jesus apareceu muitas vezes e deu-lhes as últimas instruções. Agora, tem uma coisa aí muito pesada. Os discípulos perguntaram: Senhor, é agora que vais restituir o reino a Israel? Quer dizer, eles seguiram Jesus, escutaram tudo que ele ensinou, depois o viram morto lá na cruz, naquela horrível morte. Depois ficaram 40 dias com ele, mas ainda estava no ponto zero ainda. Estavam com a ideia fixa da restauração do reino davídico.
É essa ideia que muita gente tem na cabeça. Agora vamos consertar tudo. Agora vai ser uma beleza. Não conserta, não. Não é assim. Então é o chamado milenarismo, né? Mas é interessante que Jesus responde: gente, esse reino davídico ou reino humano aí, olha, isso não me interessa. Eu vim a este mundo foi para dar testemunho da verdade. Ele falou com Pilatos. Então, o reino de Deus, ele é feito por cada pessoa que realiza o reino de Deus. Cada um tem o seu papel, a sua vocação, a sua tarefa a realizar. E esta pessoa é convidada, então, a realizar isso. E recebe os carismas de Deus, o dom, a graça, e recebe o impulso do Espírito Santo conforme o local onde ele vive, com as pessoas que ele vive, que nós chamaríamos de cultura. Cada um recebe para realizar este reino de Deus. O reino de Deus nunca está realizado. O reino de Deus está começado. Sempre a gente está começando. Então, neste livro dos Atos Apóstolos é muito interessante. Jesus responde isto. Há aquela preocupação, é agora que vai vir um acontecimento apocalíptico, um acontecimento mítico, um acontecimento, sei lá, uma coisa especial, e aí agora começa uma paz. Não, não começa não. Não vai fazer nada disso. Não é isto. O reino de Deus, ele é feito com as pessoas, e é cada pessoa que constrói o reino de Deus em si e nos outros. Isso que é o reino de Deus. E Jesus disse, olha, se vocês estão pensando em ser ministros deste reino, em ter riqueza, essa coisa toda, a missão de vocês é ir pelo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. É interessante que não é só anunciar às criaturas humanas, aos homens e às mulheres, é a toda criatura. É também os animais, é também os vegetais, é também as pedras. Aqui Deus não se desdiz nunca. A Escritura está sempre consequente. Aquele mandato primeiro, Deus colocou o homem no jardim do Éden e disse, cuidar do jardim. Então Deus deu a terra como jardim, você cuidar do jardim. Então, anunciar o Evangelho, essa é a justiça, a verdade, o amor, a toda a criatura. Então, cuidar também do jardim, né? Cuidar dos habitantes do jardim, que são homens, mulheres, animais, plantas e terra e tudo isso. A gente precisa de ver isso, que se esquece muito de falar isso. E também é interessante, eu estava lendo hoje de manhã, é que quando fala anunciai o evangelho a toda criatura, a tradução é assim, mas no original grego, kerissaté, quer dizer, tocai trombeta do evangelho de Deus a toda criatura, trombeteai o evangelho, gritai pela vossa vida, pelas vossas ações, pelo vosso comportamento. Este evangelho de Deus, então, ele toca, ele chega nos outros. Então, este evangelho que é vivido profundamente por cada cristão. Celebramos hoje a Ascensão. Outra coisa interessante, a meu ver,
é que dos 4 evangelhos, só 2 é que falam da ascensão. Você já percebeu isso? Só 2. É só São Marcos e São Lucas. São Mateus e São João não fala da ascensão. São Lucas fala 2 vezes, no Evangelho e no princípio dos Atos Apóstolos. Mas exatamente os 2 evangelistas que não foram apóstolos, dos 11, né? Justamente Marcos e Lucas. Eles é que falam da ascensão. São Lucas fala um pouquinho mais detalhado. Primeiro ele liga os Atos dos Apóstolos com o Evangelho, o 3º Evangelho, que ele dedica ao seu amigo Teófilo. E depois ele mostra que os discípulos têm essa obrigação de continuar o Mestre. E aí vai narrar os Atos dos Apóstolos. É interessante a gente notar que o verbo não está no ativo. Jesus subiu ao céu. Está sempre no passivo. Nos 2 evangelistas, sempre. Jesus foi levado. Assumptus est. Foi levado subindo. Foi levado para cima. Isso eu acho interessante. Quer dizer, ele veio à Terra buscar a nossa humanidade, que é feita de carne e osso, e o sopro de Deus, a alma. Ele veio buscar, foi isto. E é isto que ele levou consigo. E é isto que ele assentou ao lado do Pai, como nós rezamos no credo. Está sentado. É esta humanidade que ele assentou ao lado do Pai, né? E que voltará um dia para julgar vivos e mortos. Então, eu acho interessante isto, que Deus veio buscar a humanidade e depois essa humanidade foi levada. Então, meus irmãos, a festa da Ascensão não é só uma intronização de Jesus Cristo como o Messias, como o Salvador, como o Filho de Deus. Não, isso já é. Não é nada disso. A festa da Ascensão é também falar com a gente que nós também vamos participar dela. É que nós também vamos ser levados. Basta a gente crer no Filho de Deus e viver segundo os ensinamentos dele, então nós seremos levados também com Cristo nosso Senhor. Ele, assim como ele foi levado na sua humanidade e assentou-se ao lado do Pai, assim nós também seremos levados, porque somos os do Cristo, como diz São Paulo. Naquele dia ele entregará ao Pai todas as coisas. É interessante, todas as coisas. No original grego está isso, né? É panta, tudo. Entregará a Deus tudo, porque ele que se tornou o dono de tudo pela o mistério da redenção. E agora ele entrega ao Pai tudo. E seremos tudo, e ele será tudo em todos. Até lá, meus prezados irmãos, procuremos esta fidelidade que nossos pais nos transmitiram, esta fé que eles nos deram, e vivamos isto, pois esta vida passa, já está passando, e vai ficar eternamente aquela outra em que viveremos com Ele, quando a nossa pobre humanidade, feita de terra, ir também ficar ao lado do Pai lá no céu. É o que vamos proclamar agora na nossa profissão de fé.